como a vocação comunitária de todo ser humano implica em deveres pessoais para com a sociedade, para com o grupo. Como é que nós vivemos isso? Nós temos que dedicar tempo à nossa comunidade, ao convívio social, comunitário, aos outros, à busca do bem comum, cada um fazendo a sua atividade, cada um cuidando da sua família, cada um cuidando da sua propriedade, cada um cuidando do seu sustento e nos relacionamentos. Vamos ver como se dá isso? Vamos juntos. A paz de Jesus, que bênção, estamos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Miel, e nós estamos juntos aqui novamente para buscar o verdadeiro bem, né? Para nós irmos atrás daquele bem de todos que o ser humano tanto almeja, que tantas vezes acaba se perdendo, estando afastado, e às vezes que o ser humano até colabora para realizar o mal, para se afastar do bem. Né? Então temos visto, vimos bastante pressupostos, toda a realidade espiritual, o justo natural, né? A lei moral natural, que está inscrita no coração dos homens, a consciência humana, as virtudes, as capacidades humanas. Bom, temos visto então a autoridade, como o ser humano tem uma dimensão social, como para essa dimensão social ele precisa de uma autoridade, como essa autoridade é um serviço, como ele é um bem em si mesmo, o Estado é um bem, mas que ele possui limites, ele tem que estar direcionado para o bem comum, dentro da dignidade da pessoa humana, que ele não é uma finalidade em si mesmo, mas ele deve levar ao bem comum, e que ele tem limites na soberania popular, né, e também na lei moral natural, que ele não pode contrariar. Ao Estado não cabe dizer o bem e o mal simplesmente. Não, ele deve buscar o bem e o mal, toda a sociedade, todos os seres humanos, e aí refleti-lo na sua organização social. Assim ele vai estar gerando o verdadeiro bem, e se não o fizesse, se inventar uma lei positiva, né, uma lei daquele Estado, daquela sociedade, daquela comunidade, que em algum ponto contraria a lei moral natural, ele vai estar realizando o mal. Né? Então, isso nós temos visto. Hoje, temos visto alguns pontos bem tocantes, temos visto nesses limites a questão da objeção de consciência, o direito, o dever de resistência, vimos um mau exemplo das teorias lá de Jean-Jacques Rousseau, da vontade geral, vimos o bom exemplo da experiência norte-americana, né, da Constituição Americana, da Declaração de Independência. Mas agora nós vamos para um outro ponto, mais específico, mais genérico. Nós vamos dar um passo atrás na especificação, né? Um ponto mais genérico. O Catecismo da Igreja Católica fala da responsabilidade e participação. O que é isso? É a questão de que, para a doutrina social da Igreja, para a verdade, na busca do verdadeiro bem, na verdade, nós não podemos assim, o Estado tem que fazer, olhar para um Estado distante e deixar que ele tome iniciativas. Não. Cada um de nós, cada pessoa, é responsável pelo bem comum. É responsável pelo bem daquela comunidade, é responsável pelo progresso, pelo entendimento, pelo aperfeiçoamento da comunidade, da sociedade, do Estado, enfim, do país, da nação. E essa responsabilidade, ela perpassa desde pequenas coisas, e ela implica a necessidade de uma participação nessa vida comunitária. Nós tínhamos visto como o ser humano tem uma dimensão indelevelmente, né, inegavelmente comunitária. Bom, isso não é só uma vocação subjetiva, não é só para o entretenimento, para a satisfação de uma necessidade subjetiva, mas ele quer, para o bem do homem, que seja bem utilizada essa dimensão comunitária, essas relações e essa participação de cada um no corpo comunitário. Então diz assim o Catecismo da Igreja Católica, no número 1913. Participação é o empenhamento voluntário e generoso da pessoa nas permutas sociais. É necessário que todos tomem parte, cada qual, segundo o lugar que ocupa e o papel que desempenha, na promoção do bem comum. Esse é um dever inerente à dignidade da pessoa humana. Todos têm esse dever de participar, de trabalhar, de buscar juntos o bem de todos. Né? Eu já vou direto para 1914, nós vamos olhar os dois juntos. 1914 diz: a participação realiza-se primeiro ao encarregar-se alguém dos setores de que assume a responsabilidade pessoal, pelo cuidado que põe na educação da família, pela consciência com que realiza o seu trabalho. O homem participa no bem dos outros e da sociedade. Então é isso. Veja,
Eu sendo um membro de uma comunidade, inevitavelmente eu tenho responsabilidades com essa comunidade. O fato de eu não ser uma ilha isolada, de ser um ser sozinho, né, me traz responsabilidades para com os outros. Essas responsabilidades, às vezes, a gente vai buscar em exemplos em coisas complexas, mas ela está presente em coisas pequenas e simples. Por exemplo, o cultivo da própria família, como diz o catecismo, coloco como exemplo, a educação da família. Bom, amar a minha esposa, fazer com que essa pequena comunidade conjugal, comunidade familiar, seja harmônica, seja boa, transpareça o amor, que os filhos nasçam e cresçam nesse ambiente de amor, percebendo assim como é bom, como gera o bem do ser humano, o amor recíproco entre os esposos, entre os pais, a acolhida e a paciência para com as crianças, a dedicação de tempo a elas para ensino, para suportar as suas debilidades, para sustentá-las nas suas muitas necessidades, né? Então tem que dar comida, bebida, tem que acompanhar na hora de dormir, tem que dar banho, tem que trocar fralda. Mas ao fazer isso tudo com amor, eu estou transmitindo segurança para a criança, para o meu filho, para a minha filha, e vou estar levando ele a crescer e se desenvolver bem, para depois fazer o mesmo pelos seus filhos, pela sociedade. Eu vou estar entregando filhos maduros, filhos bem resolvidos para a sociedade, para as diversas atuações sociais. Então isso é um bem. Isso é um bem social. Então vejo que nas coisas mais simples existe uma responsabilidade, tem uma participação e uma responsabilidade nossa na sociedade. Na dimensão do meu trabalho. Então, o fato, então, a sociedade ela funciona assim, cada um põe à disposição aquilo para que tem aptidão, aquilo que é bom, passa a servir, a trabalhar. Os outros reconhecem esse serviço, esse trabalho, essa importância disso, remuneram isso. Hoje nós vivemos numa sociedade muito especializada, com trabalhos muito específicos, com uma remuneração já impessoal, que é dinheiro, e aí o dinheiro, assim, a circulação do dinheiro das formas mais sofisticadas possível, Pix, conta bancária, o cheque hoje já está quase ultrapassado, né, cartão de crédito. Então, a gente fica uma coisa evanescente, né, a gente nem vê, mas na verdade é isso, é o trabalho querendo ser remunerado. Numa sociedade, numa comunidade mais simples, poderia ser um médico que atende uma pessoa e recebe, então ganha do pescador ali os peixes, ganha, não sei, 3, 4 dias de alimento, e assim vai indo. As coisas são simples, mas o fato é, cada um coloca os seus dons, as suas qualidades à disposição, empenha isso em prol dos outros e os outros remuneram. Isso de maneira mais simples, mais complexa, conforme a sociedade, e cada um vai ajudando, e isso vai gerando o bem comum, né? E vai colaborando no bem comum. Então, o fato de cada um ter o seu trabalho, ter o seu labor, ter o seu ofício, faz parte da participação e da responsabilidade por ajudar. Não é só o governante, não é só quem tem o cargo público, quem tem uma função pública. Não, é cada um. A sociedade se faz com todos. Né? Bom, em alguns casos, alguns saberes, algumas ações são mais bem remuneradas, outros menos. Uns têm mais exigência, outros menos, tudo bem. Mas todas têm uma importância vital de estar fazendo parte dessa vida comunitária. Né? Então, não existe ninguém que possa dizer que não tem responsabilidade nenhuma sobre a sociedade em que ele vive. Todos têm alguma responsabilidade, todos têm alguma participação, todos têm alguma medida, e todos têm o dever de fazer o melhor possível a sua parte. Né? Que passa por um ser tecnicamente bom, mas que passa também por ser eticamente bom, com bondade, com amor, com carinho, com dedicação, enfim. Vai seguir o catecismo. Então é isso que o catecismo estava dizendo nesses 2 números. Né? O homem participa do bem dos outros e da sociedade. É isso aí. Quando ele começa a trabalhar, fazer bem a sua parte, ele está trabalhando para o bem dos outros e da comunidade em geral. 1915 diz: os cidadãos devem, tanto quanto possível, tomar parte ativa na vida pública. As modalidades dessa participação podem variar de país para país ou de uma cultura para outra. É de se louvar o modo de agir das nações que, em uma autêntica liberdade, o maior número possível de cidadãos participa dos assuntos públicos.
Então, o que quer dizer essa vida pública? Essa vida pública é a vida que está no espaço público. Tem a vida privada, que é a vida que se passa assim, no que é mais privativo meu, da minha família, né? Dentro, o que acontece dentro da minha casa, o que acontece dentro assim, do meu âmbito mais pessoal e íntimo. Na minha vida privada são escolhas que são muito pessoais. Agora existe aquela vida pública, existe aquele espaço em que é de todos, em que há o convívio, em que há o encontro necessariamente. Né? Então isso são as vias públicas, os lugares, as ruas, as calçadas, né? O passeio público. Isso são as leis, os costumes. Isso é a cultura, o tipo de música, o costume, né? Quais são as refeições que se geralmente faz, quais são os locais de encontro, como é que se comportam as pessoas nas praças. Então tudo isso é o espaço público. Bem, todos devem ter o máximo possível uma participação ativa na vida pública. Ou seja, contribuir para que nessas relações que vão para além da vida privada, que elas sejam boas, que elas sejam bem informadas. Né? Então, que se transmitam bons valores, né? Com tolerância, com amabilidade, paciência, justiça, serenidade, né? Nas relações públicas. Colaborar para que gestos de cortesia se multipliquem. Eu vou criando uma cultura melhor, eu vou criando um espaço, uma vida pública melhor. Né? Agora, claro, também, veja, buscando que as leis sejam justas, as leis reflitam a lei natural, não sejam arbitrárias. Né? Isso vai criar a necessidade de uma dedicação das pessoas para isso. Requer tempo. E há uma tentação de todos de ser um pouco mais egoísta. Não, eu na minha vida privada, na minha vida com a minha família, dentro de casa, tudo corre maravilhosamente bem. E a sociedade onde eu estou, ela é tão desordenada que tentar fazer qualquer coisa nela dá tanto trabalho que eu me sinto desestimulado a participar. Isso pode acontecer, mas mesmo acontecendo isso, eu tenho o dever de tentar melhorar. Eu tenho o dever de sair da minha zona de conforto e ir para o espaço público. E eu vou gastar tempo, eu vou gastar recursos, eu vou dedicar, eu vou me desgastar por isso, para o bem de todos. E se eu não o fizer, talvez aqueles que não vão estar com o mesmo espírito de bondade, com o mesmo espírito cristão, mas com fins mesquinhos, queiram intervir na vida pública por meios mesquinhos, para fins mesquinhos, e transforme essa vida pública numa vida pública pior, mais afastada do bem comum, mais afastada da doutrina social da igreja. Porque essas pessoas, ainda que tivessem interesses mesquinhos, elas se dedicaram para a vida pública. E aqueles que queriam fazer pelo bem, porque iriam se desgastar, iriam se doar apenas, não se dispuseram a trabalhar na vida pública e quiseram ficar mais no conforto da sua vida privada. Então, nós somos chamados a nos doarmos assim, porque somos responsáveis. Ela faz então esse louvor, né, de louvar as comunidades em que tem uma maior participação dos cidadãos nos assuntos públicos possíveis. Então, se dá o exemplo da Suíça, né, de que é uma democracia direta em muitos assuntos, todos os cidadãos votam em diversas questões. Para isso, os cidadãos têm que estar ao par das questões que estão sendo discutidas, têm que pesquisar, têm que buscar por si mesmo, formar sua opinião. Não vão poder estar só vendo futebol, ou indo no bar, ou bebendo, ou buscando qualquer lazer só. Não, eu tenho uma exigência de buscar, de estudar, de conhecer como é que funciona a minha comunidade para tentar buscar o que é melhor para ela. 1916 diz assim: a participação de todos na promoção do bem comum implica, como qualquer dever ético, uma conversão incessantemente renovada dos parceiros sociais. A fraude e outros subterfúgios pelos quais se esquivam das obrigações da lei e as prescrições do dever social devem ser firmemente condenados como incompatíveis com as exigências da justiça. Importa promover o progresso das instituições que melhorem as condições da vida humana. Então, como existe uma conversão pessoal, um voltar-se de si mesmo de si para Deus, e que tem exigências de buscar o bem, de buscar o melhor, de fugir do seu comodismo, fugir
do seu egoísmo natural, assim na vida comunitária, na vida social, também acontece. Eu tenho que buscar o melhor de todos, eu tenho que sair de mim mesmo. Tenho exigências éticas, exigências de entrega, exigências de esforço para o bem comum. E aí, bom, existem aquelas obrigações da lei, prescrições do dever social que são colocados em outros. Então, não dá para querer fugir a isso, né? Por exemplo, respeitar filas, lugares de proibição de estacionar e permissão de estacionar, serviço militar obrigatório, enfim, todas as, sei lá, cada sociedade, cada comunidade, de uma maneira diferente, saber respeitar aqueles que são os deveres de todos e cumprir com os deveres de todos. Não se esquivar deles. E aí eu vou estar fazendo para os outros, então eu não quero, não. Todos temos, isso aí faz parte do ser cristão, do dever cristão comunitário, participar e trabalhar bem nisso. Incumbe, número 1917, o último de hoje, incumbe àqueles que exercem cargos de autoridade garantir os valores que atraem a confiança dos membros do grupo e os incitam a colocar-se ao serviço dos seus semelhantes. A participação começa pela educação e pela cultura. Pode-se legitimamente pensar que o futuro da humanidade está nas mãos daqueles que souberem dar às gerações razões de viver e de esperar. Então, a autoridade não se exerce, aquelas pessoas que exercem a autoridade não as exercem para si, as exercem para o bem comum. O catecismo já disse, o compêndio de doutrina social já disse. E, para buscar o bem comum, a autoridade é um serviço. É um serviço como outros. Como cada um coloca aquilo que tem de bom a serviço da comunidade, a autoridade também é assim. Então tem que ir buscar o melhor, os maiores valores, os que estão mais de acordo com a doutrina da igreja, com os mandamentos, com o Santo Evangelho. Isso é um dever de todos aqueles que têm cargos dentro dessa participação comunitária, dentro dessa função pública. Então, para chegarmos ao verdadeiro bem, todos assim têm que colaborar para o bem comum, trabalhar para ter um serviço harmônico, e aqueles que têm autoridade, que têm cargos, de modo mais especial, viver isso como serviço ao bem comum. É isso. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, conheça as nossas séries, comente. Deus abençoe e até a próxima.